receba tudo que de melhor nós temos a ofertar, mesmo que não chegue aos pés daquilo que o Senhor fez por nós. Mas nós procuramos fazer o melhor dentro das nossas limitações, sabendo que o teu poder se aperfeiçoa justamente em nossas fraquezas. Mas nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, quebrando nossos corações, Senhor. Aleluia. Eu convido você, a igreja, a cantar assim, ó. Eu amo para a cruz, eu sou sobre batizado, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o justo Deus, foi pela cruz que Ele chamou. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus.
Graças a Deus. Pode dar. Graças a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoado. Hoje à noite não será diferente. Eu costumo dizer que não é a quantidade, mas sim a intensidade do nosso louvor ao nosso Deus. Hoje pela manhã nós tivemos uma programação recheada, tivemos louvores, tivemos o momento da palavra, mas tivemos também a apresentação do departamento infantil, até porque hoje é dia dos pais, e aqui eu vejo alguns pais representados, e a gente trouxe uma mensagem que, apesar de ser direcionada aos pais, mas cabe também para você que é esposa, você que é mãe, você que é filho, e nós vamos tomar a palavra lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Convido você a abrir Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Gênesis, capítulo 3, verso de número 9. E a palavra do Senhor nos diz: mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. A gente precisa ter a ciência de que tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus e a respeito da nossa natureza está tudo nas Sagradas Escrituras. Eu disse hoje pela manhã de um exemplo que eu costumo sempre usar em algumas ministrações, sobre o Mark Zuckerberg, que foi o criador do Facebook, que ele pagou bilhões pelo WhatsApp, e todos nós, acredito que a grande maioria aqui tem o WhatsApp, e você, por meio deste aplicativo, você consegue se conectar com o mundo todo, não só por chamada telefônica, mas também por videochamada. E qual é o custo que você tem por usar esse serviço? Nenhum. Mas por que o Mark Zuckerberg, ele pagou bilhões de dólares para ser o detentor dos direitos do WhatsApp? Porque ali tem informações, ali tem dados dos seus usuários, os quais ele usará ao seu favor. Informação, ela é valiosa a partir do momento que você dá o devido valor. E nas páginas da Bíblia nós temos informações a respeito de como o mundo foi criado, a respeito da nossa natureza, que é uma natureza divina. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos gerados por Deus, exceto Jesus, que é o Filho unigênito, o único gerado por Ele. Mas nós somos feitos à tua imagem e à tua semelhança. E a gente precisa entender que quando a gente vem para o mundo, a gente vem num mundo desconectado de Deus. É o que nós lemos aqui nesses trechos do capítulo de número 3 do livro de Gênesis, que fala a respeito da queda do homem. Você já ouviu a expressão que o mundo jaz no maligno? Então nós não podemos desprezar que há forças espirituais que agem de maneira com que haja hostilidade para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Nós estamos aqui, nós somos alcançados pela graça, nós cremos que Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, para que a dívida que era imposta sobre nós fosse rasgada, fosse quitada. E isso é o que nós chamamos de justificação. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Mas também é um processo individual, que é a regeneração. É um processo que cada um tem o seu, é o seu caminhar, é a sua transformação. Uns transformam mais rápido, outros um pouco mais devagar, outros bem lento, mas ainda há transformação. Mas há pessoas que podem até
acreditar na existência de um Deus, de um ente superior, mas ainda não conhece o Deus que está acima de todos os deuses, o Criador dos céus e da terra. Aquele Deus que nos trouxe informação quando se revelou na pessoa de Jesus Cristo e quando se revelou nas páginas da Bíblia. Tudo que nós precisamos saber está aqui. E à medida que nós nos relacionamos com Ele, em oração, lendo a palavra, em comunhão com a igreja, nós começamos a ter uma porção da revelação divina. E isso vai fazendo com que a imagem de Deus, que antes para nós era turva, ou seja, não era nítida, agora se torne clara. Mas as pessoas que ainda não tiveram essa ciência, esse encontro com a graça de Deus, essas pessoas, elas ainda estão sendo usadas como instrumento pelo mal, pelo diabo, que é o adversário, que é o inimigo. E nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eu costumo dizer, a gente não tem mais medo de demônio, a gente não tem mais medo do diabo, a gente não tem medo de trabalho, a gente não tem medo de feitiço, a gente não tem medo porque não pega. Não pega. Para quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sabe que bate de retirada, mesmo diante das nossas falhas e das nossas imperfeições. Não pega. Mas como é que o inimigo vai tentar nos pegar? Atacando a nossa base, atacando aqueles que não são alcançados pela graça como nós somos. Isso nos entristece, isso nos deixa aflitos. E é justamente isso que eu quero falar com você nesta noite. É o que eu falei hoje pela manhã. O tema da mensagem de hoje é: a ausência do líder dá lugar ao diabo. A ausência do líder dá lugar ao diabo. Diabo, nós precisamos entender que diabolos, no grego, significa inimigo, adversário, uma tentação. Então, a gente observa que nesse texto de Gênesis, Deus ele pergunta para Adão aonde ele estava, e ele estava escondido. Deus ele desce do céu e fala: aonde você estava, Adão? Quando a serpente falava com a sua mulher, aonde você estava quando Satanás batia altos papos com a sua esposa, a ponto de ele convencê-la a me abandonar? Agora eu lhe pergunto, o que Adão estava fazendo? Se você olhar nas páginas anteriores, no versículo de número 2, ou melhor, no capítulo de número 2, no versículo de número 20, você observa que o homem está ali, ó. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Observe que o homem estava trabalhando. O que Adão estava fazendo? Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava trabalhando, dando nome aos animais, mas a sua ausência deu brecha para que o diabo falasse com sua mulher. Enquanto você trabalha, o que acontece dentro da sua casa? Enquanto você está ocupado com outros afazeres, o que está acontecendo dentro da sua casa? Hoje pela manhã, em virtude da apresentação do departamento infantil, eu procurei sintetizar. Como que à noite a gente tem um tempo maior, eu não contei essa experiência que eu tive na minha adolescência. Todos sabem, eu já contei várias vezes, que todos nós, antes de termos uma experiência de fé, essa experiência de fé é precedida por uma experiência de fracasso. Então antes nós tivemos algo em nossa vida que não funcionou, para que buscássemos ajuda, e aqui estamos. E o meu problema foi a dependência química. Mas eu me lembro que ainda quando eu tive os primeiros contatos com droga, a primeira droga ilícita que a grande maioria tem contato é a maconha. E eu lembro que eu ainda no colegial, o primeiro colegial, eu não tinha o hábito de levar droga para casa. Eu estudava aqui perto, no Colégio Cotipe, foi aonde eu conheci, tanto é que eu estudei pouco tempo lá, e lá era muito aberto, ali tem a faculdade de engenharia na frente, e foi ali que eu comecei a ter a minha primeira experiência com droga, que foi com a maconha.
Então a gente saía daqui, a gente vinha aqui perto do zoológico, mas eu não levava a droga para casa, porque a brecha que eu tinha era na escola, porque eu tinha essa facilidade. Mas eu me lembro que quando eu tinha 16 para 17 anos, os meus pais, a minha mãe, ela voltou a dar aula, e ela dava aula à noite, e o meu pai, ele, na época, hoje é o restaurante que eu sou proprietário, mas à época, ele tinha uma casa de frios, por isso que o meu restaurante chama Frios Paulista, né? O que tem a ver frios com restaurante? É porque, quando ele criou, era uma casa de frios, aí ele acabou não mudando o nome, enfim. E o Brasil sempre esteve em crise. O Brasil sempre esteve em crise. Quando a gente fala que, hoje estamos em crise, mas eu tenho 43 anos, e se esses dias mesmo eu assisti no reprise da escolinha do professor Raimundo, e a gente vê o próprio Chico Anísio interpretando o professor Raimundo, sempre falando de crise. Então o Brasil sempre esteve em crise, mas algumas crises, como nós estamos passando hoje, elas são mais atenuantes, elas são mais fortes, geram um impacto maior na sociedade, que faz com que você busque outras alternativas para você trazer um rendimento para o seu lar. E à época, a casa de frios não supria as necessidades da nossa casa. E eu lembro que o meu pai começou a abrir, ele montou dentro da casa de frios, ele já tinha ali um hall de alimentos, de rotisserie, de salgados, lanches, e ele começou a vender chopp. Então, virou uma choperia. Ele ficava, às vezes, até 1, 2 horas da manhã. E nesse momento, meu pai e minha mãe, eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam trabalhando, buscando sustento da casa. Mas nesse momento, eu com 16, 17 anos, tinha um adolescente dentro de casa, sozinho, que aproveitou essa brecha. E o inimigo se aproveita dessa brecha para começar a trazer a droga dentro de casa. Eu comecei a usar droga dentro de casa assim. Então, observe que, às vezes, a gente pergunta: aonde estavam os pais daquele menino quando ele começou a usar drogas? E a maioria está trabalhando, não está fazendo nada de errado. Olha o tamanho da nossa responsabilidade ali. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então observe que a minha ausência dá lugar ao diabo. Mas na tradução original não é ensina o caminho, mas é ensina no caminho, ou seja, vem comigo, vem junto. É por isso que é muito importante. Eu sei que todos que estão aqui já têm filhos grandes, exceto o Jean e a Kátia, por isso que é importante trazer o Davi, que ainda é pequeno, trazer para perto, acompanhar e ver que vocês servem, que vocês realmente têm um compromisso, e que isso realmente transmita de uma maneira que ele veja que o fato de estarem na igreja é o que mantém vocês em pé. O fato de terem uma comunhão com Deus é que os mantém de pé, porque esse é o exemplo que nós damos aos nossos filhos. E quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho que você ensinou a ele, porque a sua ausência vai dar sempre lugar ao diabo. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é de Moisés. Moisés, ele se ausenta do seu povo enquanto orava. E se nós lermos na palavra, lá em Êxodo capítulo 32, no versículo de número 7, olha o que diz a palavra: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Moisés não estava fazendo nada de errado. Moisés estava no monte, na adoração, buscando intimidade com Deus, e o povo estava no pé do monte. Moisés estava orando, jejuando, crescendo na presença de Deus, buscando direção para conduzir esse povo segundo a vontade de Deus. Mas enquanto ele se ausentou da liderança do povo de Israel, Satanás entrou no meio de mais de 2 milhões de pessoas
que abandonaram a fé e construíram um bezerro de ouro. A ausência de Adão trabalhando, de Moisés orando no monte, deram lugar ao diabo. Seja a sua ausência na empresa, na sua família, na igreja, em qualquer lugar, é a brecha que você dá para o inimigo entrar. Eu conheço muitas pessoas, muitos homens de Deus, que ao longo dessa minha caminhada, eu me surpreendi com notícias, tipo, uma pessoa que eu conheço, que você olha para ele e você fala, eu vejo Jesus nessa pessoa, eu quero ser como essa pessoa me dá um exemplo de ser um verdadeiro cristão, como homem, como marido, um marido fiel, um bom pai. Aí um belo dia você escuta, você ficou sabendo da fulana? Não, o que aconteceu? Caiu em adultério. O quê? Adulterou o fulano? O homem de Deus? E às vezes a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa ter moderação, a gente precisa ter equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Se você for, eu já fiz muito trabalho voluntário, não só como igreja, mas eu servi muitos anos Narcóticos Anônimos. E em Narcóticos Anônimos a gente levava mensagens dentro de instituições, que é um braço dentro do Narcóticos Anônimos chamado HI, que significa Hospitais e Instituições. Então você leva ali a programação de 12 passos a pessoas que estão hospitalizadas, em psiquiatrias, internadas, em condições de vulnerabilidade, para que elas possam conhecer a adicção, que é uma doença progressiva, incurável e fatal. E eu lembro que quando eu ia nas instituições, quando eu ia nos presídios, e quando eu ia aqui na casa do morador de rua, no Jardim Califórnia, eu nunca fiz esse dado, nunca trouxe esse dado de forma concreta, mas eu vou chutar. Eu acredito que mais de 70% de pessoas que estavam ali eram filhos de evangélicos. Quantas vezes nós fomos nas praças, aqui José Bonifácio, ou em outros lugares, Jean, a Cátia já nos acompanhou várias vezes, você vê pessoa assim na Bíblia, o cara está ali caído, sujo, barbudo, você vê com um aspecto de derrotado, sob o efeito de álcool e droga, o cara está pregando para você, o cara conhece a Bíblia. Observe que são pessoas conhecedoras, pessoas que vieram de um berço religioso, mas talvez pessoas que, por se dedicarem demais, deram brecha para que o inimigo entrasse no casamento, na vida dos filhos. Eu lembro que citei hoje de manhã uma experiência no início de ministério. Eu era uma pessoa que deixava meu celular 24 horas ligado e no alto. E eu lembro que quantas vezes de madrugada tocava meu telefone, eu acordava, ai pastor, minha mãe aqui, não sei o que está acontecendo, chegou aqui em casa, bêbada, está dando show aqui em casa. Sabe o que eu fazia? Estou indo aí. Colocava uma roupa, largava minha esposa dormindo, ia lá cuidar de pessoa bêbada. Não vai acontecer nada. A pessoa está bêbada, ela sabe o que eu estou fazendo? Bota no chuveiro com água fria, dá um café amargo, faz ela dormir. No outro dia, assim, traz o gabinete pastoral, vamos conversar. Se ela quiser. Não adianta falar com gente bêbada. Eu lembro uma vez, numa dessas, eu fui socorrer, só que a Carol estava junto comigo, mas a gente estava indo para um outro compromisso. Eu desviei o compromisso da família para atender um chamado. E estava lá o rapaz embriagado aí. E ele começou a falar de Deus. Não, porque que Deus é esse? E ele bêbado, que Deus é esse?
esse Deus que mata as pessoas no Antigo Testamento, e falava desse jeito. E eu querendo, Ellen e Pedro, justificar, ia pregando a Bíblia. Ouvi a Carol lá dentro do carro falar assim, chão. Aí eu não ouvia lá, chão. Eu olhava, para de discutir no diabo, não vai resolver nada. E outra, ele está alcoolizado, para. Aí eu falei, verdade mesmo. Entrei no carro e vim embora. Hoje eu aprendi, porque antes da minha vida eu tinha essa escala: Deus tem que estar acima de todas as coisas. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Mas depois de Deus eu colocava a igreja, depois eu colocava a família. Hoje não. Deus, família, depois igreja. Hoje eu tenho algo que não é. Hoje eu e a Kátia me conhecem já há anos. Sou pastor há mais de 10 anos, e vocês? Mais. Há mais? São mais de 10 anos. Vocês me conhecem. Alguma vez eu já deixei vocês na mão? Não. Vocês pediram um atendimento, eu deixei de ir? Não? Mas sempre fui. Eu atendo, marco. Aqui tem pessoas que quando solicitam, vou, eu tenho prazer de visitar, tenho prazer de atender. É coisa que eu amo fazer. Eu amo meu ministério. Eu amo ser pastor. Mas, quando eu chego na minha casa, principalmente, segunda é dia de descanso. Segunda é o dia que é 6, 7 horas, modo avião no telefone. É o único dia que eu tenho. Eu faço uma janta em casa, as meninas gostam. Semana passada eu inventei de fazer macarrão com calabresa, molho rosé, com filé de frango empanado. Próxima vez chama eu. Vou chamar. Eu faço já um pouquinho a mais, eu faço um pacote daquele penne, e as meninas vão comer durante. Eu coloco um pouco de mussarela antes de jogar, então eu dou uma grafinada naquele queijo. Então, é um momento, e eu gosto desse momento. A gente fica ali na mesa da cozinha, e a gente se diverte, a gente dá risada, a gente pega no pé um do outro, mas é um momento de comunhão com a família. Até porque quarta a gente está na igreja, quinta geralmente a gente tem outros compromissos, terça eu tenho um compromisso também, mas sábado é outro dia. Sábado é o dia que depois do trabalho eu sou pastor da minha família. E já há algum tempo já que a gente... E sabe, é coisa simples. Sabe o que eu gosto de fazer ali de sábado, depois que eu saio do trabalho? Eu fecho o restaurante, eu vou lá em casa, pego a Carol e as meninas, a gente vem aqui em Santa Terezinha, Mônica, tomar caldo de cana e comer pastel. Lá do Hermes e da Margarina. A gente vai lá todo sábado. A gente pega a cachorrinha também, é um momento de comunhão. Depois à noite a gente sai. A gente precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa cuidar e proteger a nossa base. Eu tive um encontro com Cristo, minha esposa teve um encontro com Cristo, mas as minhas filhas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Mas nós precisamos deixar um legado. E elas veem, principalmente a mais velha, que viu o homem, o velho homem, e o novo homem renascido em Cristo Jesus. Então, a gente precisa tomar cuidado para não andar com pessoas que tiram a nossa autoridade. Então, a maioria das vezes, quando acontece uma tragédia na família, a culpa é da ausência daquele que tem responsabilidade de cuidar. Onde eu estava, aonde eu errei. Eu lembro até hoje de um amigo que falou assim, do filho passando por um problema de dependência química: eu dei de tudo para esse menino. E eu sei que ele deu mesmo. Deu carro, deu moto, deu tudo. Só não deu outra coisa: atenção. Porque ele trabalhava, porque ele achava que o dinheiro, ele achava que fazer o bem com o filho é dar. E às vezes, quantas vezes, olha, eu sou pastor há quantos anos? Quantas vezes, Kátia, Mara, eu ouvi filhos que já estavam já em idade adulta e que estavam perdidos, querendo sair dessa vida, e falavam assim: meu pai me deu de tudo, eu tenho dinheiro,
mas eu abriria a mão de tudo isso, só de ter mais tempo e de ouvir o meu pai do meu lado dizendo: eu te amo. E eu falo que isso realmente é algo que nós precisamos fazer. Então Moisés ainda, ele disse que quem quisesse ficar ao seu lado, que assim ficasse, mas quem quisesse o bezerro de ouro, que fosse com o bezerro de ouro. E apenas poucas pessoas ficaram do lado de Moisés. E observe que Moisés, ele acaba fazendo com que uma fissura se abrisse e milhares de pessoas morressem naquele momento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, mas nós estamos deixando a nossa base desprotegida. Para terminar, eu quero ler 2 Samuel, capítulo de número 23, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8, que diz assim: esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais, que numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aiotá, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Repitam comigo: Jabezão, Eleazar e Samar. Mais uma vez: Jabezão, Eleazar e Samar. O texto diz que o povo de Israel plantava, mas na hora da colheita os filisteus, que eram os inimigos, invadiam e colhiam o que eles haviam plantado. Então, na era da colheita, os israelitas olhavam para as montanhas e eles viam uma multidão de filisteus justo na época da colheita. O que eles faziam? Fugiam de medo. Mas Deus levanta 3 homens. Ou seja, alguém tem que ser levantado para fazer o amigo bater em retirada. E se você está aqui, você foi o escolhido, você foi levantado para fazer com que o inimigo saia de retirada da sua casa. É a sua oração, é o seu jejum, é a sua fidelidade com Deus que vai fazer com que a sua casa, com que sua família esteja protegida. Os nossos filhos, os nossos entes queridos talvez não foram alcançados pela graça, talvez estejam vulneráveis, talvez estejam desprotegidos, mas quando nós dobramos os joelhos, quando nós intercedemos por eles, quando nós estamos em comunhão com Deus, o inimigo sai de retirada. Nós oramos e nós fazemos com que a gente defenda o nosso campo de lentilha. O primeiro homem, Jabezão, diz o texto, ele se coloca no meio do campo de lentilha, enquanto 800 homens vinham para colher aquilo que os israelitas haviam plantado. Ele pegou a sua lança e a lança atravessou esses 800 homens de uma vez. Eleazar, vendo milhares de inimigos, ele pega a espada sozinha e ele faz com que a espada grudasse na sua mão e ele mata milhares. A mão dele e a espada ficaram uma coisa só. E Samar, no meio do campo de lentilha, Israel dizendo para ele fugir, e ele levanta a espada e diz: Deus me deu esse campo de lentilha e vou defender com minha própria vida. E é isso que nós precisamos dizer e declarar constantemente: foi Deus que me deu e vou defender
defendê-lo com a minha própria vida. A sua família foi Deus que te deu, o seu casamento foi Deus que te deu. Você tem que defender com a sua própria vida. Esse é o seu campo de lentilha, e em nome de Jesus o inimigo vai sair de retirada. Os seus filhos são o seu campo de lentilha, a sua esposa é o seu campo de lentilha, o seu marido, a sua empresa, a sua família. O diabo só toma conta daquilo que você não defende com a sua própria vida. Por isso Jesus, ele diz para os seus discípulos: vão em dois, um tomando conta do outro. Tem que vigiar para que o diabo não tome conta. Para mudar uma situação depois dessa é só um milagre, é difícil. Moisés, quando diz que quem queria ficar ao seu lado, como eu disse, a maioria ficou com o bezerro de ouro. Ele joga a tábua dos 10 mandamentos, um buraco se abre no chão, milhares de pessoas morrem. E a culpa foi de quem? De Deus? Foi de Moisés. Repita assim: meu casamento é meu campo de lentilha, vou defendê-lo com a minha própria vida. Se você é pai, se você é mãe, diga assim: meus filhos, meu campo de lentilha, vou defendê-lo com a minha própria vida. Agora todos, minha família é meu campo de lentilha, e vou defendê-la com a minha própria vida. Assim como Deus defendeu a sua criação com a sua própria vida, se esvaziando da glória e indo ao matadouro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que nós, nesse momento, participamos da Santa Ceia do Senhor. Hoje está até bonitinho, né? Pãozinho com suquinho mesmo, porque hoje nós servimos até mais do que nós esperávamos de manhã, a Santa Ceia. Mas eu vou fazer o seguinte: nós vamos participar da Ceia do Senhor. Eu já vou consagrar, e esse casal abençoado vai entregar para vocês. A Mara vai entregar o pão e o Pedro vai entregar o suquinho, para que a gente possa participar da Santa Ceia do Senhor. Nós temos ainda alguns minutos, então a gente vai consagrar. Se receberam, já pode ceiar. Se você quiser dobrar o joelho, dobra o joelho. Se quiser ficar sentado, reclinar a cabeça. Mas à medida que você for terminando, coloque-se em pé. Nós vamos louvar um hino e nós vamos buscar a presença do Espírito Santo, para que a gente possa sair daqui fortalecidos. Porque, como disse o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Você não tem que brigar com o seu filho que está ali desobedecendo. Você não tem que brigar com essa pessoa que às vezes está tentando te afrontar. Sua luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra principados e potestades. E nós participamos da ceia do Senhor anunciando a sua morte até que Ele venha. Deus defendeu o seu campo de lentilha com a sua própria vida. E é isso que nós vamos fazer com aqueles que Ele nos confiou a cada um de nós, a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nosso ministério, tudo, nosso campo de lentilha. Pai, nós consagramos esse pão que simboliza o teu corpo, e nós consagramos esse cálice que simboliza o teu sangue, Pai. Ao comermos e ao bebermos do pão e do suco da videira, que tenhamos comunhão contigo e anunciemos a tua morte até que o Senhor venha. Tomai todos, comei e bebei, este é o meu corpo e meu sangue que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Oh Jesus maravilhoso, Tu és santo.
santo para sempre. Graças a Deus. Amém? Culto abençoado. Eu quero orar por você, principalmente você, papai, por causa do seu dia. Deus abençoe grandemente. E depois a gente faz a oração final, abençoando todas as famílias aqui representadas. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida desses homens genitores que geraram filhos, e que o Senhor continue capacitando-os para defendê-los como o seu campo de lentilha. Que o Senhor possa abençoá-los hoje e sempre. E eis essas famílias aqui, meu Pai, que se uniram para num só coro, numa só voz, elevar a adoração ao Teu santo nome e testemunhar a manifestação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa encher cada vez mais esse lugar, esse ambiente, que a Tua glória, meu Pai, seja percebida, testemunhada e vista pelas pessoas que aqui estiverem. Que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Lembrando que a gente volta na quarta-feira. Quarta-feira a gente tem culto às 7h30 da noite, e domingo que vem, não se esqueçam, ou às 9 da manhã ou às 7 da noite. Com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até quarta em nome de Jesus.